Salve, salve, fã do horror! Estamos aqui com mais um episódio do Trash Modernizado e hoje vai ser um tema muito importante porque a gente vai discutir o horror quanto crítica social. Esse é aquele voltado pra você aí do outro lado da telinha do YouTube que fica menosprezando o cinema de horror e que falando que é um gênero menor. E o que tem a ver misturar política com horror? Cara, desde que o cinema de terror existe, desde a Mansão do Diabo lá atrás, cinema de terror é crítica social e a gente vai provar aqui pra você por A mais B, isso logo depois da vinheta, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativa a notificação aí, badala o sino pra você receber os próximos vídeos. Estamos de volta com esse papo daqui a pouco. Bom, acho que é um papo muito pertinente a gente falar terror é crítica social por conta da recente estreia do Nós, do Jordan Peele, né? Que tava aí nos cinemas e que ele tá com 100% de aproveitamento no... Continua? Se continua no cinema, eu não sei, talvez... Com 100% de aproveitamento. Ah, continua com 100% de aproveitamento porque ele tem 2 filmes, 2 críticas sociais. Então tá aí. A gente tem o episódio do Filmes de Maldito, que é o nosso podcast, aí embaixo tem o link do nosso SoundCloud, que a gente discutiu sobre o Nós na semana passada. Tô aqui de volta com eles então, Rodrigo Ramos, Maxon Lima. Olá. Eu sou Marcos Broga. A gente pegou aquele pano de fundo que falamos sobre Nós e vamos estender essa conversa para entender um pouco mais o quanto o cinema de terror é um retrato, né, da sociedade vigente daquele momento e como ele expõe a fobia e a ansiedade do povo. O terror é um exercício de catarse e é muito engraçado as pessoas agora passarem a ver por esse lado, né? Que, tipo, mas que não é terror, né? O Nós ele é muito mais que um terror por ter essas questões críticas, por ser um filme que aborda, pontua essas dificuldades, esses tabus, digamos assim, mas a gente vai mostrar aqui que o negócio vem de longa data. Pois é. Então, o Jordan Peele não inventou o cinema de terror como crítica social, né? Isso é uma coisa que vale a pena falar. E nem existe pós-terror. Não existe pós-horror. É o mais válido você que está falando sobre esse monte de filme de terror emergente, importante, que tem algo a dizer, bolar um próprio termo, um próprio nome, do que ficar pegando emprestado esses nomes que a gente pode ou não fazer valer. E que geralmente... Eu gostaria que não, nesse caso específico. Não quer dizer nada. E que geralmente a imprensa que não entende da coisa, que é igual a mesma história do cara falando da Vogue, enquanto o ano passado foi horroroso pro cinema de terror. Que não entende, porém é que tem mais acesso, né? Acessibilidade, mais... Esse termo do pós-terror aí, pós-horror, não sei qual... Pós-horror, ele foi cunhado justamente para classificar os filmes ditos como bons e que estavam aí na crista da onda e para separar eles dos outros, tipo, Sexta-feira 13, do Pânico... Pior, aqueles que claramente são terror, porque tem aquela definição de você ver o post de uma freira e ter um entendimento só de ver aquilo que é um terror, você vê um post de uma bruxa e por que isso é terror? É terror mesmo? E aí gera esses debates que faz com que o próprio criador da obra tenha que chegar em redes sociais e falar, Nós é um filme de terror, por A mais B, como o Marcos falou. Quero fazer uma caneca com esse tweet um quadro, do Jordan Peele. Mas a ideia é justamente essa, é aquela visão preconceituosa de sempre do horror. Assim. Cinema barato, gênero menor. Isso aqui é bom porque ele não é né? terror, ele é acima, ele é depois do terror. Não, cara, ele é um filme de terror. Na asepsia, assim, né? O negócio já conceito, vem daí. O exercício de catarse ele é a forma mais sincera do artista, do criador, de colocar pra fora o que ele acha daquilo. E o terror ele abraça isso, que é um dos termos mais pejorativos para se falar de cinema, que é o lance do datado. O terror ele pontua em todos os aspectos tecnológicos e conceituais e sociais, morais, o momento lá que ele foi passado, seja ele anos 50, 60, 70, seja ele semana passada. Eu falo que o terror é um gênero quase documental, porque ele pega um recorte específico, ele constrói a sua narrativa em cima das ansiedades e dos medos ali daquela sociedade, daquele momento, e olhando para o filme... Coloca uma lupa exatamente naquele momento, né? Vai lá e cutuca. Se você pega e vê isso hoje, é uma janela para o passado. Sim, você entende perfeitamente porque que nos anos 50 a galera tinha medo que falava só de filme de insetos gigantes por conta da bomba atômica. E uma coisa que eu acho que é bom falar logo no começo, porque eu sei que não é todo mundo que assiste os vídeos até o final e tal, que a gente vive um marasmo, deveria, mas não, tipo...
A gente viu um marasmo muito grande com o monopólio Disney, o monopólio filmes de super-herói. E muita gente que tem por base falar sobre cinema se vê meio que na obrigação de falar do que tem de diferente, original, e o terror é o que tem de mais original. É refrescante, né? Exatamente. Sim. E aí tem essa dificuldade de assumir pelo que ele é. E ele é nada mais que isso, e a gente vê os próprios idealizadores tendo que vir à tona e falar tipo, então é interessante também ele ser essa brisa de ar fresco nesse marasmo que a gente nem percebe que... Por exemplo, eu acho que o Aranhaverso ele foi importante para as animações, para mostrar como a gente estava estagnado. Os filmes da Pixar são incríveis, os filmes da DreamWorks são incríveis, só que teve que aparecer um filme tipo um Viagem de Chihiro fez lá atrás, para mostrar que, olha, pode ser muito mais do que isso, é a gente que está acostumado. E não é uma pós-animação. Por que ninguém vai falar isso? Pós-super-herói. Pós-super-herói. Por que ninguém falou isso? Por que o terror especificamente precisa a Vogue vir cunhar termos que pra mim soam como pejorativo? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E é engraçado que surgiu o termo pós-horror exatamente depois do o Corra. Que foi o Corra. De repente todo mundo se viu, nossa, um filme de terror pode falar de racismo, um filme de terror pode falar... É que ainda foi antes, né, do Oscar, né? Mas um filme de terror pode fazer crítica social, de repente... Gente, o Jordan Peele não inventou isso, ele cresceu, ele é um cara engajado, o mais legal que é, ele é um cara engajado no horror, ele sempre fala que os dois filmes mais importantes pra ele é o Candyman e o A Noite dos Mortos-Vivos, que são os dois filmes que tem o primeiro filme de terror com um protagonista negro e toda aquela crítica social do Romero que a gente discutiu, inclusive no episódio sobre foi 50 tipo, anos. Bem aprofundado, filme a filme do Jorge Romero. Exato, exatamente. E do Candyman a gente falou também bastante do Candyman e que agora ele tá associado à nova produção, ele entrou no novo Candyman, que vem no ano que vem, não um remake, nem um reboot, mas uma continuação da história. É interessante você perceber como os dois filmes que ele destaca são dois filmes que têm bastante relevância à questão do racismo, né? Demais, total. Você pega aquele final do A Noite dos Mortos-Vivos, quando o Ben é morto. Ó, spoiler do filme de 68, né? E pega a cabine green ali do Candyman. E pega a cabine green do Candyman, exatamente, que a gente até pontuou no episódio que não veio do livro, não veio do Clive Barker, aquilo é coisa do filme. E imagina ele pegar essa coisa da gentrificação e da exclusão dos negros, aonde ele vai chegar nisso? Do racismo, né? Na época da escravidão mesmo. Exato, e eles já se postando como o primeiro cineasta de terror da era Trump, pegando todas as mazelas da era Trump, a questão do Black Lives Matter, e ele, como a gente conversou no podcast, ele muda o holofote dele do racismo em nós para a desigualdade social e a questão do sem-teto e a questão do tipo, ele abre, a falsa imagem Ele tinha um foco ali nos negros e agora ele abre e vê que, cara, o racismo eu acho que mantém a questão do racismo a partir do momento que você coloca, cara, você também é um fudido. Isso aí me deixou muito claro no cinema, a parte que a família bizarra se prontifica como americanos. E aí a reação foi tipo absoluta, assim. Nem de riso nem de nada. Porque o Jordan Peele, eu vou confessar que eu sou um fã recente dele, porque eu não acompanhava a carreira dele de comédia, eu fui ler sobre depois. O Corra não me pegou muito bem porque eu não estava preparado justamente para a parte cômica. E aí assistindo nós no cinema, que eu vi como ele colocava a comédia para fazer as pessoas refletirem sobre a risada como um exercício de defesa e também sobre... Você tá rindo disso, cara? Você tá rindo dessa banalização da violência? Você devia estar preocupado com o fato de você estar rindo disso, porque você vive isso de uma forma que se tornou banal, como deveria ser assim. Então hoje eu posso dizer que eu sou um grande fã do Jordan Peele, e eu acho que o que ele vai fazer com o Candyman no ano que vem, produzindo, infelizmente ele não vai dirigir e tal, tem um potencial infinito, tipo, infinito. E aí também assim... Da Pancamanga, né? Isso é... Já falou no outro programa essa piada. Porque ele não tem a mão aí. E eu sempre gosto bastante fã. de que as pessoas voltarem a falar do Clive Barker. Eu acho que é um cara que tem que estar sempre aí na roda do terror. Pois é. E outra coisa muito interessante dessa questão do Jordan Peele, né? A gente até comentou no podcast de que, tipo, a diferença e o impacto é você ver, tipo, o casal negro, que era ser um casal normal, que foi de passar, de classe média americana, ter uma SUV, foi passar as férias lá na praia, tá ligado? Tipo, você não tá acostumado a ver isso. Não é um casal negro, é um casal ponto. É um casal, você tá acostumado a ver um casal branco. E aí, tipo, você vê aquilo, é muito um choque de paradigma, é muito interessante. E aí ainda vem já, tipo,
atesta que não pretende colocar protagonistas brancos nos seus filmes, que também, tipo, é excelente. E ele coloca quem ele quiser, né? Eu acho que, tipo, ele em 2 filmes conseguiu mostrar um estilo, que é um estilo que, primeiro, presta muito homenagens aos filmes clássicos, porque ele tem uma bagagem vasta de gosta, né? E agora, ele traz toda essa bagagem também de comédia, e a comédia, ela encaixa muito bem nessa crítica social, né? Pra fazer você rir de si mesmo, a piada de si mesmo. Porque são 2 gêneros que são pontuais como crítica, a comédia assim, né? e o terror. Eles são muito crítica focados, e também são malditos, né? Você pega um dos maiores gênios da comédia, que era o grupo Monty Python, eles eram total crítica social desde o início. Total. Desde as sketches até os filmes, sem dúvida. Vida de Brian, tipo, hoje devia passar no ensino fundamental. Assim. Todo Natal. Todo Natal e toda Páscoa passar o... Não, toda Páscoa, né, Vida de Brian. Toda Páscoa. E é interessante porque aí a gente voltando de novo no papo do Jordan Peele, acabou de estrear o Além da Imaginação, a nova versão em que ele é o host. Produzido por ele. E, cara, lá nos décadas de 50, Além da Imaginação já era uma puta crítica social, né? Tem aquele episódio das máscaras, que é... Das máscaras, não. Do monstro, que eles falam, monstro, eu esqueci o nome da rua lá. Que os caras ficam sabendo que tem alguém naquela rua que é um alienígena. E aí eles começam a procurar, paranoia ali, né? E gera uma paranoia, isso total, novamente, a paranoia comunista ali, da Guerra Fria e tal. Que acabou nos anos 50, né? Não tem mais. Felizmente não tem mais isso. Mas a ameaça vermelha. Ninguém mais ganha eleição com isso. Jesus, é inacreditável. Vocês estão tirando com a minha cara. Isso é uma resposta assim, né, aceitável. De qualquer forma, tipo, Além da Imaginação, ele revoluciona, tipo, é base pra muita coisa, desde o formato, porque o próprio Nós é um episódio gigante. A meia hora é basicamente isso mesmo. Mas eu lembro, tipo, o choque pra, hoje ainda, né, do criador apresentando a sua criatura ali, tipo, abertamente, dando uma sinopse do tipo, não sabendo como a audiência vai reagir. E era interessante que o Rod Serling, ele falava do que ia acontecer, mas não focava na história. Ele dava, tipo, como que eu vou... A interpretação, o contexto do que ia rolar. Esse cara, ele falava, conheça não sei quem, ele tá fazendo não sei o que, por causa de... E aí você entendia tudo ali naquele minutinho que ele falava, e aí a história desenrolava, você... Eu gosto como ele fala, eu não sei como vocês vão reagir, mas eu tenho certeza que vocês nunca viram nada parecido, tinha esses papos, né? É demais, é bem marcante. E ele focava muito nisso, tinha muitas histórias que você terminava, porra, e é coisa dos anos 50 que até hoje, se você assistir alguns episódios, você vai parar pra pensar e contextualizar agora. Assim, com certeza, o papel do Marciano nos episódios que ele aparece do Além da Imaginação é extremamente... Sim, você vê como, infelizmente, a história é cíclica, né? Porque a gente tá falando aqui da década de 50 e da paranoia comunista e o medo da alienação, o medo da invasão. E lá que a gente teve em 1956, talvez o maior exemplo desse cinema de terror, quanto que hoje você visto, na época não, mas quando começou a estudar depois você viu, então era isso que o cara quis dizer, que é o Vampiro de Almas. Vários Snatchers, extremamente famoso, teve versões... Umas 3, 4 versões. Eu acho que isso, assim, essas versões são válidas porque resgatam, né? Tipo, não pela qualidade do produto. Nos anos 70 eu acho muito boa. 70 é boa também. Mas aí se a pessoa interessada vai no resgate ali e volta, e aí acaba caindo no que deveria. É tipo a pessoa que assistiu Crepúsculo querer assistir os filmes de vampiro antes de entender mais? Olha, tipo, eu cheguei nessa conclusão quando um amigo meu chegou e falou, olha, me empresta um Resident Evil, eu nunca joguei, mas eu assisti o filme e fiquei com vontade de jogar. Sim. Eu acho que toda forma é válida. É tipo isso, entendeu? Então, eu acho também. Então, assim, mas esse assim, eu acho que cabe um estudo pra saber se na época também não rolou esse entendimento, porque ele é tão claro nisso. Mas tava todo mundo tão alienado na questão do macartismo ali, né, e da caça às bruxas, e aquela coisa de você... Cuidado com seu vizinho, denuncie seu vizinho se ele tem um comportamento, ele pode ser um alienígena autômato, né? É pesado esse filme. É pesadíssimo, a cena que eles estão correndo, né, tipo... Basicamente o Roger Waters ama esse filme, eu acredito, assim. É uma das bases, porque, tipo, assista hoje que... Não? Roger Waters? Não, mas se você perceber bem as notícias as músicas do Pink Floyd, tá reclamando da doutrina esquerdista. Desculpa aí. Roger Waters não tem nada a ver com política. Onde já se viu misturar rock com política, Max? Eu associei o meu homem com o Boris Knight.
antes, né? Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Qual é a conexão? Gente. E no contraponto disso, da questão da invasão alienígena, a gente falou dos insetos gigantes e Formigas, aquele musaranha. Musaranha. Era aranha, era formiga, era polvo. Era monstro de gelo. Monstro de gelo. Não, adoro, tipo, monstro de um bicho específico ao extremo, lagarto do deserto. É o único lagarto venenoso. Exatamente. Não, o dragão de Komodo também é. Ele é o único peçonhento. Isso. Ele cospe. O dragão de Komodo é um dinossauro, tipo, é uma máquina. E falando em dinossauro, em lagarto, Godzilla, né? Godzilla é a epítome do medo atômico. Da crítica social ali, porque você imagina, e é interessante que o Godzilla, ele nasce ali nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas pouco antes do filme, né, pouco antes da estreia do filme, rolou um episódio lá no Japão que um grupo de pescadores foi contaminado por radiação de testes atômicos no mar, no Pacífico. Sim, no Pacífico, é. E aí, o começo do Godzilla é exatamente isso. São os pescadores que se deparam com aquela força maior da vida do que eles nunca tinham visto, que é fruto da era atômica e tal. E aí você vê que como os japoneses pegaram um negócio bizarro, triste demais, assim, e transformaram numa forma de arte que é um dos maiores produtos da cultura pop japonesa. Não, assim, o cinema japonês. O horror também. O horror também. Mais marcante. Um dos maiores monstros. A gente vai ter um filme novo do Godzilla, que também são os grandes filmes do ano. Literalmente, os maiores monstros. Então, tem que estar no subtítulo, lá cravado, assim, na testa. De qualquer forma, o cinema do Japão dos anos 50, o Kurosawa, levantou o país inteiro. O Godzilla foi uma ferramenta, mas o Trono Manchado de Sangue, tipo os Sete Samurais, foi um resgate para os valores japoneses que importavam lá de trás. Porque eles foram defenestrados na guerra. Não tinha nada, tipo, sobrou nada, e o cinema japonês dos anos 50 reergueu uma nação. Tipo, se você tem dúvida do poder de um filme, é só você estudar o Japão dos anos 50 e seus filmes, de Godzilla a Kurosawa, tipo, é atestado. E você curte a Godzilla, o Lagartão Rei? Vamos ter aí Catadão Godzilla quando estiver próximo do filme. Inscreva-se, comenta aí se você gosta, que vai ter Godzilla. E é engraçado aquela história que a gente estava até comentando sobre esse último, aqui nos bastidores, sobre esse último Godzilla que vai estrear agora, e o outro do anterior, que é a questão de que, tipo, Godzilla voltou a se tornar relevante, socialmente relevante nessa questão da crítica, porque aquilo, cara, a gente tá tendo que escolher do mal o menor, né, pra nos defender dos todos os outros monstros, porque é um outro monstro que vai arregaçar com tudo, mas tipo, eu vou votar nele? Não, quer dizer, eu vou libertar ele pra enfrentar os outros monstros? É exatamente isso, e funciona nos anos 50, funciona em 2019. 2019, Maldita história cíclica, né? E aí a gente pega, e é engraçado que aí a gente teve o cinema dos anos 50 todo baseado nisso. Aí os anos 60, tirando o comecinho lá, o que a gente falou do Psicose, Os Olhos Sem Rosto e A Tortura do Medo, que foi aquela coisa que trouxe o terror mais próximo. O Pinton, que é sempre bom lembrar que veio antes do Psicose. Exato. Acabou com a carreira do cineasta lá, mas... Do Powell, né? Mas aí os anos 60 pendeu de novo pro gótico, pra Hammer, pro Ciclo Paul, bastante coisa que a gente falou. E aí eu acho que tinha muito a ver com a questão da psicodelia, do amor livre, né? Sim, os filmes da Hammer eles são muito carregados sexualmente, assim. Sim, exatamente. Tem os filmes do Roger Corman bem coloridos, bem aquela coisa meio lisérgica. Com certeza. E aí... aí... pra você ir pra outra realidade, assim, é um exercício mesmo pra que você esqueça o que você tá vivendo. Da contracultura, foi ali. E aí você vê, e aí deu ruim, o Vietnã 70 Vietnã, o Flower Power encheu o saco, aí saiu filmes como... O Power não deu em nada, né? Ninguém ajudou porra nenhuma, acabou a guerra nenhuma. Todo mundo, aí veio tipo Aniversário Macabro da Vida, veio o Bebe Seu Sangue, que era aquela coisa Aniversário contra... Macabro. É tipo, é o atestado fim, é tipo a guilhotina do Flower Power. É o Exato. O Aniversário Macabro eu acho que é o filme que mostra que a violência se espalhou pela nação, que os caras não... Que ninguém tá livre consumo disso. De drogas, a violência tá entrando pela janela da tua casa. Que ninguém tá livre disso. Tá logo ali. O pai comentando, mas essa blusa não tá muito transparente não, e de repente a filha tá chuva dourada, daí pra baixo. Né? Tipo, Mas o que é Golden Shower? O que é? Eu não sei. Eu não sei também. Eu te apresento o Google. Eu te apresento o Google. E aí a Guerra do Vietnã acabou com o American Way of Life, acabou com o sonho americano, juntou com a questão da nova Hollywood, que aqueles filmes começaram a ficar sendo uma filme autoral, mais brutal.
Geração do sexo, drogas e rock and roll. Formando os heróis Hollywood. norte-americanos, assim, maquiados, tipo, feitos em linha de produção, né? Cada um deles montados. Fora do terror, acho que um filme que demonstra bem isso é o Easy Rider. Easy Rider. Nossa, totalmente. O Bonnie Clyde. Mas o Bonnie Easy Clyde, Rider o Amargo Pesadelo. são Você dois fala Mas isso? eu acho que o Amargo Pesadelo é terror. Você fala, Eu eita! acho, é um filme de terror. Mas o Easy Rider são dois hips atravessando os Estados Unidos e vendo tipo, a merda que se instalou no Você país. pega o Easy Rider e coloca do lado do Cheech Chong, assim. É. Depende, né? É, exatamente. Que se faz. Exatamente. E aí, a Guerra do Vietnã pautou muito o filme. Tipo, a miséria, mostrar os Estados Unidos como ele é, pautou muito filme, que a gente sempre fala do massacre da Serra Elétrica, né? Com certeza. Que veio ali, mostrou como que é mesmo o Texas, como é que é porque os Estados Unidos é aquilo, né? A gente tem a Costa Leste e o Rincon ali no meio, que é horroroso, né? Que é o que elege o republicano e que tem os caras... E que tem muita gente que faz toda a diferença do mundo. Exato, Tipo, a exatamente. cultura de serial killer que nos Estados Unidos debundou assim nesse período, né? O massacre da Serra Elétrica meio que era uma forma de tornar isso em um produto. Exato. Facilmente assimilado por qualquer um que assistisse. Não tem como você assistir Massacre da Serra Elétrica e sair incólume, assim, sair tipo indiferente até hoje. Então ele fez esse papel de justamente isso aí que você falou, mostrar a esse outro Marcela, lado, né? Exatamente, não é tão maravilhoso. Os Estados Unidos parecia. arcaicos, os Estados Unidos Não era um mulambo. milkshake, não era tipo... É o McDonald's, era os Estados Unidos mulambo. Era isso. E aí o... Sabe o que o Larry fez é o Charlinho? É o Charlinho, Rapaz, ele só queria estudar e comer batata. Só queria comer carne humana e estudar. E tem um filme muito que eu gosto muito dos anos, que é essa crítica à Guerra do Vietnã, que foi o Death Dream, que é aquele filme de zumbi do Bob Clark, que depois fez Porky's, A Casa do Amor e do Riso. Tem que vir, né, mano? Sempre tem que vir. Mas é o ex-assessor eterno mesmo, né? Ah lá. E aí, o que é muito louco, porque assim, o cara morre no Vietnã, a mãe dele lança um pedido pra uma estrela cadente pra que ele voltar, ele ressuscita, volta, mas ele volta numa frenesi de loucura que ele precisa de matar e sangue. Que aí a gente vê que é a metáfora do estresse pós-traumático de um monte de gente que voltou do Vietnã, não conseguiu emprego, não conseguiu emprego, tinha virado vagabundo. Tem um filme da Troma sobre isso que chama Choque, que é bem barra pesada, ainda mais por ser da Troma, que eu recomendo, que é justamente isso. Eles voltaram, tomaram uma coça, né? Voltaram com o rabo entre as pernas e tipo, Mas não, eles dizem que ganharam. É, eles dizem lá do mesmo jeito que nazismo é de esquerda. É, e que não teve ditadura, não teve golpe em 64. Nem nada. Isso é um jeito de... São os reis do espetáculo, eles montam a verdade que eles querem. Mostrar a verdade. Porque tem aquela máxima do Jorge Costanza, não é mentira se você acreditar. Tem muita gente acreditando. Então. É difícil. E ao contrário da Segunda Guerra, que eles eram meio que heróis de guerra, tipo, você voltou, a gente perdeu um monte de mão de obra, né? O país economicamente falido. Junto a isso, Watergate foi outro escândalo, ali foi horroroso. Mas, ao que aconteceu, aí vieram o maldito dos anos 80, Charrete que perdeu o condutor, já diria Raul Seixas, e aí o Reagan foi eleito, e aí voltou a coisa do patriotismo, conservadorismo americano, que a gente precisa dar um jeito nessa geração inteira. Assim, tudo descarrilhado. Arminha com a mão. É, exatamente, a gente precisa dar um jeito nessa geração inteira perdida. Mas antes dos anos 80 é sempre bom pontuar um dos grandes clássicos dos anos 70, que é Cannibal Holocaust. Que é 80 ali, né? Ele pega já Exatamente, piada. É 1980, Isso. mas ele foi filmado em 79, né? Então ele pega ali aquela frase dele, me pergunto quem são os verdadeiros canibais. Então, ele saindo da emissora de TV que queria ver Passar porque queria o da Atena lá da vez, da época. Não, vai passar, é pesado. E tipo, é aquele tipo de filme muito difícil, meio que intragável pra muita gente, mas tem um poder ali que é pra sempre, eu acho, assim, a mensagem é eterna. É um poder que você só vai encontrar no terror. Exato. Você não tem outro Porque não tem meio jeito. termo, não tem entrelinhas, Não, é tipo direto, né? Na cara, 2 pés no peito. E um paralelo que eu sempre faço, porque eu assisti Cannibal Holocaust tardiamente, lógico, eu não vi nos anos 80, não vi nos anos 90, fui ver depois dos anos 2000, quando você baixava lá no Emule, tá ligado? Eu assisti na sessão Comodoro, aí, ó, lá no então. centro, no Cine Sesc, foi... E quando eu assisti o Cannibal Holocaust foi muito logo depois da invasão no Afeganistão. E aquela cena que viralizou do cara cortando a cabeça do soldado americano com a faquinha de rocambole. Ali mudou o mundo, né? O 11 de setembro mudou o mundo, a gente vai chegar lá depois. Mas você pensa que tipo, essa sedução, esse fascínio pela violência vem desde a época dos Mamonas Assassinas, porque naquela época a internet engatinhando,
Todo Não, mundo saiu dá um no jeito jornal, de ver, todo né? mundo dá um jeito de ver. Agora sai publicaram as... Tipo, é isso, cara. É, em 90 a gente comentou que era terra de ninguém, né? Mas aí eu foi batata na hora, eu pensei, quando eu assisti Canibal Holocausto, foi caralho, é exatamente a mesma coisa. Os caras invadiram um país estrangeiro, tocaram o terror, botaram fogo na porra da oca, mataram os bichos todos, estupraram a Índia. Eu acho que os índios lá e fazem aquele arregaço que eles fazem. Um palado ali, né? É, pois é. eles fazem um arregaço, porque assim, você invadiu aqui, a mesma coisa, o americano entrou lá no Afeganistão, bicho, tu vai se fuder, cara. E outra coisa, enquanto não revoluciona o formato cinema, porque aquele lance dele encontrar as lá, a gente tem que fazer um programa só sobre isso também, né? Temos que fazer, tá vindo aí 20 anos de canibais, Bruxa né? de Blair, programa sobre canibal, sobre found footage. Porque, olha, comenta aí, se inscreve que ó, esse ano o Trash Modernizado tá ó. O aniversário de Bruxa de Blair é infinito de possibilidades de tema, por conta do formato. É infinito. Exato. E aí a gente pode desenvolver muito mais o Canibal Holocausto, porque é importante. E aí, voltando nos anos 80 aqui, eu só quis fazer esse paralelo, aí o que aconteceu? Aí voltou o conservadorismo para o cidadão de bem, e aí tipo, isso foi personificado em dois momentos, tanto no cinema de ação hollywoodiano, né? Os grandes heróis de ação, pegaram até o cara do leste europeu e transformaram no maior americano de todos os tempos. Charles Bronson ali. Charles Bronson, o Schwarzenegger, Van Damme, não era, tipo, Stallone, Bruce de fora ele Willis. consegue É só Bruce ser- Willis, né, que já é. Não, Exatamente. Bruce Willis é alemão, né? Ele é? Ele é? Ele é alemão. Eu não sabia. Mas tá vendo? Eles pegaram toda a galera lá e viram os grandes action Passaram na heroes. maquininha ali do The Wall, tipo, é isso. Pois Ou é, melhor, exatamente. Desculpa, falei de novo. Não, mistura as coisas. Tô confundindo. Terror, política e rock não... nada. Desculpa, foi mal. Mistura. Parei. Mas aí, aí foi o cinema de ação e o cinema de horror, né? Mais galhofa. E o transvestido nos filmes slasher. Sim, que é o conservadorismo ali do Reagan e da Thatcher. Exato. É a fórmula do cinema slasher, que é os jovens inconsequentes, eles vão encontrar a morte se eles transarem, usarem drogas, se eles não forem prudentes ali. O Exatamente. Jason como grande falo ali, né? Jason Facão em riste. o Jason era um vetorzão de DST, tá achando que? Ele era AIDS, você transou? Ah, beleza, você vai morrer. Não transe. Era essa a mensagem dos filmes slasher. Curto e grosso. Curto e grosso. Não tão Às curto. vezes não. Não tão grosso. Ainda mais se a gente tá pensando que o LeBron James quer trazer de volta, né, Eficaz. o Jason, né? Ah, não, Marcos. Isso é muito pesado. Associar o facão do Jason ao LeBron James tem que ser. Cara. Mas tá certo, é o futuro. É isso aí, o LeBron James, manda ver. No Jason. E aí, só que ao mesmo tempo, enquanto eles tinham esses filmes velados, a gente tinha os filmes que eram crítica social pesadíssimo na veia, que tem, lá nos anos 80, que tipo, tinha gente que tava muito incomodada com aquilo que estava acontecendo. E sei lá, John Carpenter, eu acho que era o John Carpenter e David Cronenberg ali nos anos 80, ali, ó. Estuda, essa Eles camiseta vivem, pesada, cara, pesado. E eu gosto do tipo, você bem lembrado assim, o A Morte dá Parabéns tem um quadro, né, um pôster bem grande do Eles Vivem, que o jovem que vai assistir aquele filme por algum motivo, talvez pensando, o que será que ele... O que será esse filme? Vou Aí, assistir. quem sabe ele chega. Mas eu acho que o Carpenter e o Romero também nos anos 80 estavam falando. Carpenter, bastante Romero e coisa. Cronenberg Eles era... são os três Com mais certeza. relevantes dessa época, assim, e os cineastas mais conscientes do... Tanto que naquela cena final deles vivem, que tinha aquele o Ebert, né? O Roger Ebert, que era o crítico, que tem aquela cena que eles estão falando, esses cineastas tipo John Carpenter, George Romero fica querendo desvirtuar todo mundo, e eles estão assistindo no bar, é o alienígena falando, né? É legal porque esse aí não tem nem como, não é entrelinha, ele é Não, direto. esse é direto. A mensagem é clara, é sobre isso. Né? Como pôr um óculos e passar a ver o mundo como ele é. Aí, Bebeça, consuma, durma. Tem um canal no YouTube que chama Meteoro Brasil, que eles fizeram um vídeo sobre a análise daquela cena da luta Meu dos Deus, dois 10 amigos, minutos. de 10 minutos dos dois amigos ali do Eles Vivem, que pra mim sempre foi um negócio que sobrou demais ali. Cara, pra quê tudo longo, isso? É muita porrada. É muito, maravilhoso. é muito e massa, é uma né? porrada bruta, assim, É. não é bonito de ver, é dois amigos brigando mesmo no braço. Feio, no beco. A treta clássica, né? E é um negócio besta que o cara É o fala, Final bota Fight. o óculos pra você ver o que eu tô vendo. Cara, não vou botar essa porra. Bota, cara, pra que você não Vai na botar porrada, isso? você vai pôr essa vai- caralha nesse E óculos. aí eles começam a avaliar e tal, e eles falam que é sobre a sua ideologia. Como é difícil pra você se livrar da sua ideologia.
o seu dogma antigo, exato, né? Cara. Vê, cara. Aqui no braço, tipo, Foi 10 minutos só. Eu não vou, não, e é verdade isso tá no WhatsApp, não é verdade. A gente viu isso nessa eleição, um monte de briga. A gente vive a de... cena do beco do Eles Vivem os 10 minutos o tempo No todo, grupo. dia a dia, sem parar, é 10 minutos de porrada é 10 minutos de porrada a cada minuto. Gente, eu vou terminar esse episódio porque eu quero chorar ali no banheiro. Porque... Posição fetal no chuveiro. Puta que pariu, cara. E a gente pega o Enigma de Outro Mundo também tem bastante dessa coisa da alienação e da paranoia ali, porque, querendo ou não, voltou de novo nos anos 80 a porra do medo do comunismo. Sim, o a Reagan, Guerra Fria tava no auge. o Reagan botou ali na cabeça deles, e aí tem toda essa questão da paranoia, e você coloca aquele bando de homem ali só preso sozinho na neve, qual tipo de... E uma coisa que vai se apossar de você, né? É engraçado você pegar a neve, né, que também a União Soviética é isso. É frio, né? E ao mesmo tempo a gente tem o Maxson sempre cita do Videodrome, né? Que o Videodrome o Videodrome ele é uma introdução a muita coisa, porque foi a época da explosão televisiva, do consumo maior desse tipo de coisa, dos produtos, e isso meio que alienava as pessoas e mostrava o que elas deveriam consumir, fazer e tal. E aí, especificamente o Videodrome, ele meio que, não vou dizer desestigmatiza isso, mas ele mostra como as coisas eram nas suas entranhas, colocando o papel de um produtor de TV que tem um contato. Eu acho que isso é uma das características que unem o John Carpenter e o Cronenberg nessa época. E ele tem um contato com algo alienígena, que é aquela transmissão de algum país do Oriente. Pirata, né? Bem coisa da pirataria. Que vende a ideia do snuff ali, né? Da morte real em frente às câmeras, e ele quer, de novo, comercializar isso. Vamos passar, vamos exibir. A questão cronenbergiana do homem com a máquina, né? Do contato e da sedução de um pelo outro. A teta de vidro ali, né? Literal, ele tem uma relação sexual com a televisão. Tipo, isso funciona, é só você pegar e transformar a televisão em celular, em mídia social, funciona perfeitamente. Isso é muito Black Mirror. Imagina, 83, né? Isso é muito Cronenberg, as pessoas falavam isso. Não falavam, isso é muito Cronenberg. Tem muita coisa, hoje em dia o celular, antes da parte do Black Mirror estourar, assim, essa questão, essa relação nociva da tecnologia, né? Parasítica ali da tecnologia, sempre foi muito Cronenberg. Tanto que nos anos 90 ele fez o Existence, que era uma coisa, essa relação sexual quase com a internet. Eu gostaria que o Cronenberg fizesse uma saideira assim. E a gente passa e volta um pouco antes pro Calafrio, a coisa você vivendo num condomínio fechado, todo mundo reprimido, aparece aquele cocô, tipo uma lava, uma coisa e aí, horrorosa. tipo, mano, libera libido de todo mundo ali. É o velho anti-enrustivo, assim. Exatamente. Tem outros dois filmes dos anos 80 que eu gosto de citar também. Gente, você tá percebendo que terror é muito crítica social, né? É uma coisa. A coisa você vê como um filme trecheira. Gary Cohen morreu faz pouco tempo, né? Que Deus o tenha. Mas é um filme genial. Genial. The Stuff, ele é divertido, leve. Te domina por dentro um negócio que é e te deixa vazio, uma casca corrói. E o The Stuff é o mesmo produto que eles consomem. E é aquela mesma questão do tipo da indústria alimentícia te botar toda aquela porra pra você comer e, mano, de onde vem? Foda-se, vende. Tem um filme se mexe, foda-se, vende, né? Um filme moderno, um documentário que chama aquele The Bay, sobre aquele parasita. Que é o negócio do frango, né? Os dejetos de frango jogados no mar, o peixe pescado tem aquele parasita e as pessoas começaram a enlouquecer porque consomem isso. Que era Blumhouse, né? O Romero tem o Crazy, ou Crazy. É 70. Esse é Guerra Fria. É um pouco antes do Despertar dos Mortos, que nem vamos falar que é crítica social, aí deixa o link volta lá pro... porque, meu, ali... Bota o link do Romero aí, porque não tem como... E essa pessoa talvez goste muito de zumbi. E talvez goste muito de Madrugada dos Mortos, né? Sim. E talvez espere muito o filme novo do Zack Snyder de zumbi, por exemplo. E porque começou a assistir filme de zumbi. Quantas pessoas começaram a ver filme de terror por conta do Madrugada dos Mortos do Zack Snyder? Do Resident Evil do Madrugada dos Mortos, cara. Tipo, é isso. É bom ter um entendimento. O zumbi, por mais que muita gente ache banalizado e, tipo, desgastado, ele é a maior crítica social. Ele é a maior personificação do terror, exatamente. Em todos os seus meios, todas as suas formas, todas as suas décadas, a gente sempre vai falar isso, sempre vai querer. Eu acho legal que ele mistura as coisas, assim, porque o Stephen King, eu já comentei em algum outro episódio, que ele separa os monstros em 3 categorias, que é o vampiro, o Frankenstein e o lobisomem. Que o vampiro é o medo alienígena,
o Frankenstein é um medo criado pelo ciência, homem, né? E o lobisomem é o medo internalizado, assim, é o medo do homem. E você pega o zumbi, ele junta essas três coisas, porque ele geralmente vem de alguma coisa da ciência, é uma coisa que você não entende como funciona, então ele é alienígena, e ele é um cara. Um parente seu, às vezes, que morreu. Então ele junta tudo isso num monstro só. E sempre vai revelar o que é pior, o que há de pior na sociedade naquele momento. A gente pega, só pra citar, que a gente também conversou naquele episódio do Romero, que se você assistir os zumbis lá tentando invadir o shopping, é tipo você vê o que é o aniversário do supermercado Guanabara, a Black Friday. Ou promoção do Dick. Promoção da Dick. Novo modelo do iPhone. Tá vendendo. Funciona em todos os momentos da história da humanidade. Mas eu acho que o supermercado Guanabara, eu acho que é o mais emblemático. É o Icarne da ficção, né? E é engraçado não, é trágico, né? Porque tem aquela cena maravilhosa na coisa que eles estão queimando as lojas que vende a coisa e tem o McDonald's do lado, no final. Intacto. E o outro filme que eu ia citar além da coisa é A Sociedade dos Amigos do Diabo, do Brian Bom citar que esse filme é pouco conhecido, The Society, né? Society fazendo 30 anos, 30 anos, 89. Esse filme é demais. Vamos fazer um podcast, hein? 30 anos. Esse filme é o de Olhos Bem Fechados, Gore. Bizarro. Eu vi faz muito tempo. Porque ele pega aquela coisa da relação alienada, os ricão lá, etc e tal, e o menino vai se infiltrando no meio, entendendo que porra é isso que tá acontecendo. E também tem isso, né? Tipo, o terror ele gira em torno muito o descaso dos pais com seus filhos, especialmente nos anos 80 também. Exato. Tem o Freddy Krueger, né? Completamente. Tipo, era tipo desgarrado, assim, transviado, e tipo, o próprio personagem, o moleque que descobre que os pais fazem parte, ele meio que para, assim, esquecido pelos pais, se sente meio... E ele só chega na hora errada, assim, cara. É aquela história do Corrente do Mal, que é tipo, a gente vê e entende Corrente do Mal é um filme muito foda, que às vezes ele é mal compreendido pelas pessoas. Mas é um filme difícil, cara. É um filme difícil de ser compreendido pelas pessoas, assisti algumas vezes. Mas que é crítica social absurda, porque é o contraponto do que aconteceu nos anos 80, porque todo mundo, a juventude, os jovens, esqueceu que existe AIDS, esqueceu que existe DST. É um nicho da população que voltou a crescer mais do que exatamente. se esperava. Exato. Não viu o Fred Mercury morrendo, não viu o Cazuza morrendo, não viu aquele Magic Johnson indo na TV falando eu tenho AIDS. Não assistiu o Clube de Compra Dallas. Exatamente. E aí, tipo, você vê que retoma aquela coisa de tipo, tá bom, você vai transar, você vai morrer de novo. Mas o pior é isso, tipo... Isso tem que passar pra alguém. Tipo, não é mais problema meu. Exatamente. Aí é a geração do youtuber, né? Individualismo, exatamente. Do selfie ali na beira do penhasco, que acaba morrendo. Né? E aí você... Eu sou o centro das atenções, eu não vou morrer com isso. Vou passar pra alguém aí, o cara que se vira. Exatamente. E isso aí é uma mensagem muito forte, muita gente, tipo... O que significa isso? E aí eu acho que é legal você atribuir significado e não caçar por aí, não pegar opinião emprestada, porque a riqueza de um filme como esse se estende para muitos filmes modernos de terror. Exato. Citar a Bruxa, citar especialmente Ghost Stories, Starry Eyes. Starry Eyes é demais. Babadook. Babadook, você vê que é um filme ali... Eles têm mais a dizer do que simplesmente aquela primeira assimilação. Às vezes uma releitura é importante. Isso é uma coisa legal do gênero do terror também, porque você tem a história... Você tem uma história por baixo, você tem as histórias dos bastidores, então você consegue destrinchar ele. Lógico, não são todos, mas você tem leituras que você pode fazer. Isso. E o próprio Corrente do Mal se passa em Detroit, que é a cidade mais fodida e mais afetada pela recessão americana lá de 2008, né? Sim. E que por isso que os adolescentes estão abandonados. Os pais têm que trabalhar 2, 3 turnos, não tem mais emprego na cidade, às vezes tem que lá virou cidade dormitório. E como é que você pode adolescente estar aí na cidade, nunca tem pai, os pais estão trabalhando, tentando manter. Isso é uma coisa que a gente só vai pegando e entendendo realmente todas essas nuances da história. Mas é sempre bom pontuar que tipo, o que você pega do filme, a assimilação que você tem, o seu ponto de vista, quando você acaba de ver, é extremamente importante. A gente tem essa tendência de... E o que mais se vê na internet é entenda o final, entendendo. Não sei que filme, entenda. Tipo, cara... Uma merda, sério, honestamente, tipo, o seu entendimento, o que o filme trouxe pra você, o terror é extremamente rico em possibilidades. O terror é uma experiência muito pessoal, cara. Demais. Aí você pode ler sobre qual foi a intenção do diretor, mas é tão válida quanto o que você tirou. Tipo Mãe, né, aquela coisa, o Aronofsky veio e falou, não, é filme da Bíblia, mas você entendeu de outro jeito, tá ligado? Você entendeu como... Como a gente vive muito essa era de pegar opinião emprestada mesmo, de você falar, você é basicamente um invólucro, que você só serve como meio pra falar o que outros dizem, tipo, tem que dar valor pra sua própria opinião. Gente, é pesado, mas
É engraçado a gente falar, engraçado às vezes é engraçado por força de expressão, mas é trágico, né? Desgraçado. E a gente vê essa questão de como tem muito filme moderno, esses filmes novos que a gente está citando alguns aqui de 2010 pra cá, o como o mundo degringolou depois de do 11 de setembro de 2001, e aí que aí voltou de novo a questão conservadora. O 11 de setembro eu acho que dos grandes movimentos do horror, né, perto dos slashers, Anos 90 foi aquela coisa flat, né, os anos 90, tipo... Do horror, do gótico dos anos 60, do slasher dos anos 80, eu acho que o último grande movimento do horror foi depois do 11 de setembro com o Torture Porn, que era uma manifestação ali do desejo de vingança dos americanos. O sucesso de Jogos Mortais O sucesso dos Jogos Mortais é extremamente conservador. Guantánamo ali, os caras sendo torturados, É aquela violência que, de alguma forma, as pessoas queriam ver. E explicitamente. A maioria dos torture porn é um estrangeiro. Você pega o hostel... O albergue, exatamente, eu ia falar isso. Época que Eli Roth era relevante na cena, na Feira do Pão, né? Não era amigo do Tarantino, né? Não era tipo... Meu Deus, só que a questão é isso, de novo você vê, coitados americanos, foram parar em um lugar estrangeiro e estão sendo torturados, né? Tipo, porra, mano. Vocês estavam fazendo o mesmo em Guantánamo, em Cuba, tá ligado? Que é um lugar que vocês. Cuba, não sei o que. Cara, vocês têm lá uma prisão que tá. E um tema interessante que a gente levanta no albergue, porque o que ficou muito em voga depois ali na metade dos anos 2000 pra cá, que é aquele medo do outro, que é o medo do outro, começou a aflorar. Os grandes filmes de terror hoje em dia é o medo do outro e a volta... invasão domiciliar, né? Então, a invasão domiciliar, a invasão domiciliar, a volta da religião como um fator de medo, que por isso dá... Extremamente Al-Qaeda, né? Exato. O cara religioso invadindo a sua casa. Exato. Ou mesmo essa questão tipo, da volta da carolice. Você pega toda a Invocação do Mal, que é um filme carola pra caralho. Um sucesso absurdo. Sucesso absurdo. Os grandes sucessos de cinema, de franquias de horror hoje em dia, eles são basicamente construídos em cima da religião. São filmes que são de fácil assimilação. Atividade Paranormal. Ele tem eu colocaria ele um pouco de lado, mas o Invocação do Mal ele é aquele terror de fácil maniqueísta, né? O sobrenatural. Eu coloco esses três, que é o sobrenatural, a Invocação do Mal. Sim, exatamente. E aí você vê, mas você pega, por exemplo, um contraponto disso, que é a questão da bruxa, que é aquela religião como medo, né? Você assiste um filme que se passa 3 séculos atrás, 3, 4 séculos atrás, e tipo... A humanidade não mudou nada, bicho. Aquela mulher tá passando por aquilo como culpada hoje, né? E tipo, a família puritana protestante ali. Porra, brother. É tenso. É tenso, cara. E se isso não é filme de terror, se isso não te dá medo, volta duas casas, cara. Porque você não tá entendendo direito. Então, eu acho que é isso. Muita gente lê só a superfície, como eu comentei. Cara, não tem bruxa. Tem aquele pedaço aqui e depois tem um fundo ali, cara. O fundo é muito mais complexo. E o fundo às vezes é fundo, cara. É fundo, é um abismo. É difícil. E eu ia falar uma coisa que fazer uma ligação que me veio aqui com o albergue, que também como tem muito filme de terror que mostra essa questão de que tipo, se você tem grana, você pode fazer o que você quiser, bichão. Você pode torturar as pessoas, você pode ser tipo que nem o Mártires, aquele bando de rico lá, Fernanda Montenegro ali, tipo, ricando, vamos torturar a mina e tipo... Só quer saber o que vem depois. Só quer saber o que vem depois. A gente pega aí o Unfriended 2, que tem aquela coisa dos caras cheios de grana na Deep Web. Você pega o Escape Room recente. Essas coisas que vêm à tona são importantes. Noite de Crime? Então, Noite de Crime é um sucesso absurdo, até hoje eu não consigo... É fácil entender, mas o sucesso que é isso, especialmente nos Estados Unidos, né? Tipo, eu lembro que o primeiro foi a maior bilheteria de estreia de filme. Cara, eu acho que o sucesso da Noite de Crime é diferente do que a gente gostaria que fosse, cara. Eu acho que é um negócio de você imaginar uma noite onde você pudesse sair e fazer a merda que fosse. Eu acho que não é bem o que os caras pensaram, assim. E tipo, é uma coisa que se estende, talvez seja uma das mais prolíferas, porque além de... Isso é uma franquia mesmo, uma franquia tá rolando. Uma série já foi confirmada a segunda temporada. James Monaco tá lá fazendo Noite de Crime atrás do outro, cara. Tem mão de Jason Blum com mão do Michael Bay, tipo... O cara tá falando, tipo, que os excluídos vão se fuder, porque os... Você tem que ter grana pra montar uma casa equipada. Quem tem grana tá de boa, tá salvo. Você tem que ter porte de arma, olha lá, cara. Muito difícil. O discurso é muito próximo ao do nós.
que é a questão dos excluídos e a explosão de violência. Mas o sucesso, eu acho que tem muito mais a ver com a questão... gente, no monstro interno aqui nosso do que você poder botar mas isso pra fora. Se você pega o começo do torture porn, é isso, né? Tipo, você não sabia que você queria... As pessoas não sabiam que queriam tanto essa violência explícita. Porque o terror lidou sempre muito bem com o implícito, né? De não mostrar e lidar com o que você imagina do que não é mostrado. Os Jogos Mortais fez o oposto disso. Tá lá na tela e cada vez pior. É extremamente conservador. Tipo, se você usava drogas, vem cá, vou te botar numa armadilha, você vai se fuder, tem que arrancar seu braço. Esse conceito do assassino que não mata. E é um coitadinho. E um coitadinho o sistema acabou com ele. Volta sempre isso, exatamente. É um conceito extremamente fácil de ser assimilado e fácil de você ver na tua família, dele, a tua prima, o teu tio, e aí você compra a ideia do anti-herói, que a gente vem dessa geração que você assistir Breaking Bad e você não quer que o Eisenberg seja pego. Sim, é isso. Isso é um negócio puta, isso é extremamente problemático. Isso é horrível, cara. E é um negócio que a tendência agora, que é um problema que a gente estava discutindo sobre o trailer do Coringa, que me deixa com medo, é de querer passar pano pro vilão, tá ligado? E tem uma galera que faz muito isso na internet. Sim, exato. Passar pano lá, o cara falou, não sei o quê. Não, peraí, não é bem assim, não foi isso que ele disse. Não fake é news. Bem assim. É fake news. Não é bem assim, é difícil. A entrevista tá editada. É dureza, cara. E a gente vê como o terror se apropria dessas coisas, né? Como ele se apropria e, infelizmente, o cinema de terror floresce nos piores momentos da humanidade. Tá florescendo demais, cara. Porque a gente tá vivendo. Não adianta você falar que não, aceita que dói menos. É uma das melhores se você décadas tá falando, se você acha que não tem problemas na sociedade, é porque você tá naquela camada... Os 4% ali, os né? 4% ali que tá de boa. Exato, mas é isso. E que não vê Bruxa como filme de terror. E que Babadook não faz o menor sentido, e que Corrente do Mal é tipo, o que eu tô assistindo aqui e por aí. Que gente que não tem problema. Exato, e aí a gente vê essa questão de tipo, no episódio das minas falando sobre terror, se falou bastante sobre o empoderamento feminino e um monte de exemplo de filme aí que você pode pegar também. A gente falou bastante dos Estados Unidos, mas você pega na Europa, você pega a época do New French Extremity, você via já um negócio da xenofobia ali quando você assiste a Fronteira, o Calvário. O Calvário é tensíssimo. Você vê tem um filme que eu não sei a nacionalidade, mas chama Territories, que é um grupo de amigos cruzando a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, parado pela polícia rodoviária ali, polícia rodoviária, e eles acordam em gaiolas no mato, assim. Esse filme é muito pesado, eu recomendo muito justamente para simbolizar isso que a gente está falando, desse medo do próximo, né? Esse medo que entra pela janela da sua casa, que não é o medo de um monstro, porque por mais que o zumbi represente tudo isso, ainda assim é uma criatura, mas que o movimento do cinema extremo francês prega, que é dessa invasão domiciliar. Você pega o Alta Tensão, o Eles é pior, porque são crianças. E a versão Os Estranhos, você vê que tipo, a gente só queria se divertir. Que isso vem lá do Michael Haneke, do Funny Games. Funny Games, e total. A Europa já tinha um problema com os refugiados, com aquela coisa. Sim. Aí você vê um monte de filmes de terror europeu que tem essa pegada de extrema direita, matando gente. Pra mostrar como o cinema de terror floresce nos piores momentos, só pegar o Serbian Film também. Serbian Film, claro. Nossa. O próprio Taxidermista também. Taxidermia. São filmes que mostram a realidade do país no momento que o diretor... pós-guerra, A Europa se separou em um monte de país ali. Mano, a Guerra dos Balcãs acabou com a Sérvia, tá ligado? Tipo, você vai ganhar dinheiro como? Fazendo filme pornô extremo. Porra. Isso. Não é mesmo? Não faz sentido. E aí você pega outras partes, filme iraniano, você pega a garota sombria, caminha pela noite, que pega toda aquela questão de como ela mata os pedófilos e os caras que abusam de mulheres, porque Bazin City Bazin City é do Sin City, cara. É só porque é preto e branco. Como que era o nome mesmo da cidade? Era um nome parecido com isso, tá aí no lettering. E aí você pega, cara, tipo, toda aquela questão. Tem um outro filme iraniano muito bom que é o da bomba. A Sombra da Noite, né? Isso. Não, A Sombra do Medo. Exatamente. A Sombra do Medo, que é tipo... Daquela médica que é obrigada a deixar a profissão de... Por causa da porra dos ayatollah que foram lá e vocês mulheres a partir de, tipo, meio Persepolis, né? Exatamente. Vocês mulheres a partir de hoje em dia não vai poder mais fazer porra nenhuma. Tem você que pega o cinema turco, o Baskin e o Housewives também. Nossa, sim, total. É muito gore, mas tem um significado muito grande ali por trás. E aí a gente vem, né? Dá pra trazer mais perto aqui, ver como o cinema de horror brasileiro, sim, de uns, sei lá, 2, 3 anos pra cá, assim, ele tá cada vez cresceu, mais desdobrou. Porque o Brasil tá uma merda, brother. É isso. Eu fiz aquela entrevista com a Gabriela Almeida Amaral, diretora do Animal Cordial, que é crítica social e slasher, né? Ela quis pontuar. Meu filme é um slasher.
Filme de terror com um homem de bem, com o homem de bem, dono do restaurante. Esse filme é obrigatório justamente por conta desse ponto de vista. Na verdade, tem filme que ganha corpo, que ganha importância dada a situação. Então, pode ser que na época que o Animal Cordial foi lançado, ele não teve o mesmo impacto que tem assistindo hoje. Pois é. E ela falou nessa entrevista aí pro site, tem aí, se você pesquisar no Century Horror Movies, que isso... Nós, como artistas, nós somos produtos do nosso tempo, a gente está incomodado, a gente precisa colocar uma alma nisso. É tipo, não tem como ser isento. É um reflexo distorcido, tem um reflexo de uma casa mágica. Assim. Não tem como ser isentão. Isso é um negócio já, desde que a arte, o impulso destrutivo, a agonia... Velvet Buzzsaw. Exatamente. Ela acaba se transformando em alguma coisa assim, você não pode ficar com aquilo lá dentro, te corroendo, assim. O Velvet Buzzsaw, ele meio que concretiza essa ideia da assimilação artística, né? O que é... Não é à toa, porque eu esperei 40 anos para começar a fazer histórias em quadrinhos, comecei a fazer agora, assim. Hoje eu vejo as duas histórias, dá para entender de onde veio, sabe? Era uma coisa de dentro que estava engasgado. Eu preciso jogar isso pra fora. E a gente pega, falando do cinema internacional aí também, só pra citar As Boas Maneiras, que tem a coisa de uma relação homossexual entre uma rica e uma pobre. Vou dizer, eu assisti esse filme no cinema do centro de São Paulo, e pessoas saíram da sala numa cena de sexo. No Harry Horror ali, no Velcro? Tipo, qual é, cara? Qual é o seu problema? Teve O Rastro, que é um filme que pega e fala sobre as mazelas do sistema de saúde público do Rio de Janeiro. Que inclusive foi usado no hospital que estava a ponto de ser demolido. Né? Exato. A gente teve aí o Nó do Diabo, o Segredo de Davi. O Segredo de Davi. Gravado no centro de São Paulo, uma história de serial killer que poderia ter explorado. Da outra exposição de colocar os vídeos, né? Tipo aquela coisa de... Esse ponto é um pouco explorado, mas tem um lance interessante lá do descobrimento, um assassino se descobrir assassino. Tem uma vida comum. Aquele... Como é que é? O Céu... O Silent Notes? Não. O do diretor, do Marco Dutra, né? Silêncio do Céu. Silêncio do Céu. Esse filme é tenso. Silêncio do Céu, que é uma invasão policial que acaba gerando uma reação... Em cadeia. Primeira cena, invasão domiciliar, o marido horroroso. Não consegue ter reação, e aí aquela vida do tipo... O casal que não tem condição de sequer falar sobre... Porque isso aí acaba levando para todas as esferas, né? O cara que não consegue falar sobre um problema mínimo, de tipo, acabar um leite, você não comprou, e tipo, você foi estuprada. E eu vi, não pude fazer nada. E estoura lá no final. Esse filme é 10 de 10. Esse filme tem na Netflix, recomendo imensamente, realmente, muito bem lembrado. O Som ao Redor, que o Guilherme não acha que é filme de terror. Absurdo achar isso. O Som ao Redor é o melhor filme nacional, na minha opinião. Junto com o Fins Homens, são os meus 2 filmes favoritos de terror. É um filme de terror que traz essa questão da sociedade média, né? A classe média brasileira, de se isolar e se proteger do terceiro. O argumento é muito... A gentrificação, né? É muito de fascinação e muito básico, do tipo, você quer contratar um segurança? E aí gera tudo que gera, ramifica do tipo, por que esse cara tá vendendo esse tipo de serviço aqui agora? Eu acho que é terror o suficiente. A gente fala do Aragão que faz o terror, além do folgore, ele faz o terror ambiental, então a gente vê aí que o Brasil tá bem representado. Rodrigo Aragão. E que, gente, olha só quantos exemplos que vai ter um monte que eu tenho certeza que vocês vão colocar aí embaixo. Aí, mas você esqueceu de falar tal coisa. Boa, lembra a gente, mas numa boa, não seja mimimi, não seja babaca, vai. Vamos desenvolver aqui. Não é? Tipo, aí você esqueceu de falar tal coisa. Não fale isso só por falar, fale tipo, dê os exemplos, fale o porquê você acha. Esse filme eu acho que devia entrar na lista e dar a sua análise, porque a crítica social envolvendo o filme vão tornar o debate mais interessante. Porque a gente não querer que as coisas piorem. Não querer cagar a regra de eu entendo de cinema e você não falou sobre... Eu tenho 3.600 filmes na minha coleção, não vou citar nomes, e a gente não falou comentário por aí. O meu comentário seria, vocês não falaram de cinema sul-coreano. Mas esse é meu comentário em todos os filmes. A gente ainda vai fazer. Deixa nos comentários. Ainda meu bordão da escolha do professor Raimundo, tipo, Papo importante, terror é crítica social sim, terror é político sim, uma cacetada de exemplo aí, assista a todos. E vale a pena, antes de concluir, ele é tão político e tão crítica social que não é à toa que quando entra regimes conservadores é o primeiro a rodar. Ele é o primeiro a rodar, exatamente. Só ver os videonestes, só ver o Mujica que aconteceu e tudo. Podia ser um programa só sobre os games, né? Os games estão quase aí. Os games estão quase aí. Eu não quero nem falar sobre isso, porque o negócio está muito crítico. Muito crítico.
tá por um tris. Eu quero ver muito incel que passa o dia inteiro jogando no porão, ficando mordido. Eu quero ver, tipo, eu não sei se... então não é isso, eu acho que a gente vai ter que se foder muito para as coisas melhorarem, é isso. É meio que bem feito, mas enfim. Sei lá se a gente com os inscritos a gente vai perder depois desse vídeo, mas se você não se inscreveu, inscreva-se aí, deixa o seu joia, siga o Sense Horror Movies em todas as redes sociais. Muito obrigado por acompanhar esse papo vira-lata, obrigado aos meus queridos aqui que engrandeceram o papo. Semana que vem, tamo de volta! Tchau!